Vamos então com o nosso esporte. É por isso que eu estou recebendo o nosso jornalista e editor do Bom Dia, do Esporte no Bom Dia, Edson Castro. Mas antes do Castro, bota na tela aqui, Marcão, porque é o seguinte. Olha essa imagem que está na nossa tela. Treinador, foi aí, carteirinha dele do município de Erechim, Secretaria de Educação. Olha, Castro, tu nasceu em 79? Não aparenta essa idade. 1979. Agora é o seguinte, eu desconfiei que isso aqui fosse verdadeiro por causa da foto, né, cara? Eu até botei vídeo assim, vamos botar do lado, que eles ficam lado a lado aqui, ó. A Laura, quando chegar em casa, vai dizer, pai, eu não acredito que tu era assim, hein? Que achou? Bons tempos, hein? Eu tava perguntando pro Castro antes de começar o seguinte, tu tem que fazer um cursinho lá, como agora tá sendo exigido no Brasileiro? Eu falei ontem que eu ia trazer minha carteirinha de treinador e tá aqui, aí, cara. Tá aí, não tá aí? Tá Deixa eu ver a carteirinha, tá aí, ó. Tá aqui, ó, em papel, ó. Pra você que tá em casa... Tá aqui a carteirinha do Edson Castro, montagem. Rapaz. Não é montagem, é de verdade. Mas o treinador que fugiu da aula no primeiro dia voltou ontem, né? Voltou ontem? Voltou ontem, o Renato Portaluppi foi pra aula. Muito bem, tá aqui, ó. Então é o seguinte, ó, a presidente Adilson Stankiewicz, caso, vamos torcer que o Círio Quadros dê certo, mas se não tiver, já tem aqui um candidato. Edson Fernando, que segundo a nossa aniversaria do dia, Caliandra Alves Dias, não combinou esse teu nome aí, mas o Edson Fernando Castro está aí, né? Mas é um nome forte. Qualquer coisa aí, né? Sabe aí, times aí que estiver procurando também agora treinador para as divisão aí do municipal também, tá aqui, ó, um atleta federado aí. E é o seguinte, ó, reciclado, tá? Porque eu acompanho o futebol há muito tempo. E não parei, né? Muito bem. Tem treinador aí, né? Isso aí. Tem treinador aí que, né, volta lá de vez em quando. Né? Muito bem. Bom, mas vamos desejar sucesso pro Círio Quadros. Vamos desejar sucesso pro Círio Quadros, porque é o seguinte, tá na capa do Bom Dia de hoje a matéria do Círio Quadros, né? E vou aqui na página 23, você fez aí uma diagramação, pediu pro nosso querido amigo o Everton Ruschel, fazer uma diagramação especial, explica essa matéria aí. Aqui a gente trouxe então as principais falas do treinador Círio Quadros, e o destaque não poderia ser diferente, a apresentação dele como novo treinador do Ipiranga. Ontem a gente tinha já feito uma projeção de que poderia ser ele, se confirmou ontem de manhã. Ele teve uma última reunião com a direção do Ipiranga e à tarde foi apresentado como treinador para a temporada 2019. Aqui tem uma curiosidade aqui, as fotos, os principais gestos que ele fez lá durante a coletiva em que ele falou aí o que ele pretende para o Ipiranga no próximo ano. Quadros que te reconheceu da outra vez que teve no Ipiranga e tu cobriu o jogo do Ipiranga. 1998, faz tempo, hein, cara? Faz tempo. Tempo daquela carteirinha ali que era treinador. Carteirinha ali, rapaz. Aquela carteirinha ali foi de 2000, não, 1999 é aquela carteirinha aí. 1998, o Círio era jogador do Ipiranga, inclusive ele falou sobre isso, né? Que ele tinha vindo para Erechim, ele não falou sobre isso na época, ele falou agora, que ele tinha vindo para Erechim justamente com o intuito de se tornar treinador. Mas como ele ainda era meio Douglas do Grêmio, assim, dá pro gasto, a galera pediu que ele continuasse como jogador. Mas aí em 98 não teve jeito, ele largou a carreira de jogador e começou como treinador aqui no Ipiranga. Ficou até 2000, se eu não me engano, e aí depois ele acabou seguindo a carreira dele aí, estado afora, foi treinador de times fora aqui do Rio Grande do Sul, teve algumas conquistas importantes, como ele mesmo citou, sendo campeão com a Sapucaiense na divisão de acesso, e eu lembro bem dessa campanha da Sapucaiense, porque no ano seguinte que subiu, a Sapucaiense deu um sufoco nos times da Série A. Sapucaiense esteve muito próximo de ir para as semifinais do campeonato, terminou a competição na 5ª colocação. Então o Círio, ele tem conhecimento, tem experiência, bagagem, como a gente falou ontem. Agora, vai depender muito do que acontece em relação ao orçamento do Ipiranga para o próximo ano, que também foi destaque ontem. O orçamento que deve se manter, a não ser que o Ipiranga consiga ir passando de fase aí na Copa do Brasil, mas aí talvez esteja um entrave. Tomara que ele consiga realmente fazer um bom trabalho no Ipiranga. O Ipiranga precisa urgentemente voltar para a primeira divisão. Tu acha que o Ipiranga agora vai passar por uma reciclagem, vai mudar bastante gente lá, inclusive comissão técnica? Como é que vai ficar isso aí, pô? Olha, eu acho até que não, viu? Porque ontem o Círio disse que o único jogador a mais, o único integrante a mais da comissão técnica que ele quer é um auxiliar técnico dele. Tá? Agora,
preparação física, preparador de goleiros, análise tática. E eu acho que vai se manter. A comissão técnica deverá ter uns 50% mantido em relação a esse ano e talvez algumas mudanças que possam acontecer, principalmente aí no cargo de auxiliar técnico. Círio Quadros, que era o quê? Treinador de Márcio Nunes, era isso? A Calendra me falou. Foi treinador do Márcio Nunes, foi treinador na base do Grêmio de jogadores como o Lucas Leiva e o Carlos Eduardo, jogadores que depois, enfim, explodiram para o futebol mundial. Passaram pelas mãos do Círio Quadros lá no Grêmio também. Vamos aguardar e ver os próximos capítulos dessa novela. E antes de a gente seguir falar aqui do Atlântico, dessa matéria que também está muito legal, a Caliandra Alves Dias foi com você, ela e o Marcos Quadros ontem, acompanhar a vinda do Círio Quadros e a gente mostra uma reportagem especial sobre ele agora. Te liga! A temporada 2019 iniciou para o Ipiranga. Nesta quarta-feira, o presidente Adilson Stankiewicz apresentou o novo técnico do clube. Círio Quadros retorna ao Colosso da Lagoa após 20 anos, desta vez com uma árdua tarefa, a de garantir o retorno do Canarinho na elite do futebol gaúcho. Além da competição estadual, o Ipiranga ainda disputará a Copa do Brasil e o Brasileirão Série C. Quando eu falo que tem que trazer um atleta que queira vencer na vida, ele pode ser novo, pode ser experiente, não tem problema, desde que seja um atleta, que ele tenha condições de jogar no Ipiranga. Eu lembro da época que eu joguei, jogar no Ipiranga é diferente, pelo tamanho do campo, pelo tamanho do estádio, pela pressão da torcida, pela onde se encontra hoje Ipiranga. Então a ideia é buscar jogadores assim, dentro desse perfil, né, jogadores experientes, se possível nós trazemos jogador acostumado a ganhar, subir uma divisão de acesso, jogadores que já jogaram Série B de brasileiro, que estão acostumados com a Série C, esse é o perfil. Né? E a tua pergunta foi se eu tenho vários jogadores, né? Eu gostaria de trazer, não vou exagerar, mas jogadores até da Europa. Agora, isso é o clube que vai dizer, nós reunidos, vamos ver quanto é que a gente pode pagar, quanto é que é a folha salarial, e nós vamos adaptar esses atletas a isso aqui. No momento que ele chegou aqui, aí sim, ele é cobrado como alguém que tem que jogar para vencer, trabalhar para vencer. Essa é a ideia. Em relação à Série C, lógico, quando nós chegarmos lá na Série C, o objetivo, acho que não é só melhorar a campanha. O Ipiranga, do tamanho que está, ele tem que entrar numa Série C sonhando sim em subir para B. Não só melhorar a campanha, ou classificar para uma fase seguinte. O pensamento tem que ser sempre de vencer. No final a gente avalia, como o Renan passou ali, viu que a campanha foi boa. Mas o objetivo aqui sempre foi vencer, foi ser campeão. Qualquer campeonato, independente de divisão de acesso, Copa do Brasil, sim, né? Copa do Brasil a gente sonha fase a fase, querendo passar de fase. Nas duas primeiras é um jogo, depois na outra é mata-mata, né? Então a ideia sempre é avançar. Vamos dizer que eu sou louco, dizer que nós somos campeões da Copa do Brasil também, pode ser, mas isso aí é no jogo que nós vamos ver, né? A gente já teve exemplo aí de times pequenos ganhando. Eu não acho que nada é possível no futebol, desde que a gente tenha um trabalho consolidado. A estimativa é de que a pré-temporada inicie dia 3 de janeiro. Indagado sobre a realização de amistosos, Círio salientou a importância das partidas e que elas devem ser realizadas contra times profissionais. A gente tem, pelo que o Adilson ano passado, dia 3, né? A gente deve começar o trabalho, por isso eu falei esse número de 32 dias, embora isso também a gente vá conversar, né? Os amistosos são fundamentais, pelo menos aí 3 amistosos a gente tem que fazer. É um período de treino primeiro para adaptar, entender algum tipo de mudança que eu vou fazer na filosofia de trabalho e depois fazer os preparativos, né, os jogos amistosos. Eu sou a favor de jogos amistosos difíceis, adversários de Série A. Né, tem treinador que fica preocupado em perder amistosos. Eu considero amistoso como preparação para o campeonato. Tem gente que faz amistoso contra o amador, contra a equipe fraca, para ganhar, para se consolidar. Eu confesso que no início da carreira eu já fiz isso, por isso que eu estou falando. Hoje eu não tenho mais essa necessidade, eu entendo que tem que preparar a equipe para o campeonato, não para ganhar amistoso. Durante a coletiva, Adilson destacou que a vinda de Círio é a continuidade do trabalho que foi realizado neste ano, mantendo a base da equipe com a experiência que foi adquirida. Os objetivos traçados eram 3, acesso ao Campeonato Gaúcho, não foi possível, batemos na trave, permanência na Série C do Campeonato Brasileiro
e finalmente uma vaga na Copa do Brasil no segundo semestre. De 3 objetivos, 2 é uma boa média, já passa de ano, vão para 2019 agora mais fortes e mais experientes, com uma boa base de equipe, uma ideia de futebol. Dentro dessa ideia é que nós trouxemos o Cílio. Na verdade, depois eu passo a palavra para ele, as perspectivas, a ideia de futebol, a forma de ver o mundo do futebol não muda. Nós mantemos o nosso departamento de futebol, ele continua intocado, quer dizer, são os mesmos diretores, é o mesmo gerente de futebol, é o mesmo presidente, e trouxemos também um técnico que está alinhado com o nosso pensamento, um técnico que conhece o futebol gaúcho, que trabalha com técnicas modernas de futebol, muito acostumado também a trabalhar e promover jovens talentos. Então a gente sabe também, buscamos também um técnico que fosse identificado conosco. Muito bem, olha, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia de hoje e tá aqui, ó, na página 22, Coração Dividido de Vereia. Muita gente não lembra do Vereia, mas você foi lá no fundo do baú em 2005 e lembrou desse jogador que agora tá lá na Itália. Faz algum tempo já que ele tá no futsal italiano, né? Um grande jogador. Foi um dos primeiros ídolos, junto com o Giba. Né? Junto com o Giba, que hoje é treinador do Atlântico, ele foi um dos primeiros ídolos da história do futsal do Atlântico. O Atlântico que na época foi mais ou menos que nem o Pato. O Pato faz 2 anos que está na Liga, já está na sua primeira final. O Atlântico na época, em 2005, se eu não me engano, fazia 4 anos que estava na Liga. E já tinha ido para uma final. O Vereia, inclusive, foi um jogador que sofreu um dos pênaltis que no empate em 2-2 no jogo aqui em Tapejara. Depois o Atlântico acabou perdendo lá em Santa Catarina, 3-2, e a Malve foi a campeã. E aí ele fala, por quê? Porque o Vereia, ele é natural de Pato Branco. E vai torcer pra quem agora? Aí é que ele fala na reportagem. Eu achei muito legal, porque ele se saiu bem, viu? Ele se saiu bem. Eu acho que no fundo ele torce pros dois, mas enfim, dizer assim, o time da minha terra natal contra o time do meu coração. Por isso é que a gente fez uma arte aqui com o coração. Mas ele projeta aí, claro, uma torcida pro Atlântico muito em cima do que o Pato já aprontou pro Atlântico esse ano, né? O Pato já foi campeão da Taça Brasil e aí o Vereia disse que agora pode sobrar então pro Atlântico esse título da Liga. Olha, muito legal, parabéns por essa reportagem, uma belíssima lembrança para o nosso leitor. Olha, falando de outros eventos que vão acontecer nesse fim de semana, tem rebaixados aqui em Erechim? Um evento dos carros rebaixados do nosso querido amigo aqui, o produtor Marcos Quadro, aí, que gosta muito desse tipo de esporte. No próximo domingo nós vamos ter lá no Parque da CIE. Lembrando que não vai ter som automotivo, então, né, carro rebaixado, carro antigo, personalizado também, vão estar presentes lá. Então, bacana, um evento a mais que tem aí no domingo em Erechim. E também no Amador? Erifiltros Lanzana acabou conquistando aí o Campeonato Municipal de Futebol 7 na categoria Master. E aí a gente traz as informações, inclusive a foto da equipe campeã. Muito bem, vamos para a página 21, Marcão. O seguinte, tem 21? Vamos acompanhar. Passa na 21 aqui, Marcão, por favor. Aí, na 21 não tem a segurança. Né? Vamos para a contracapa do Bom Dia. E na contracapa você traz o quê? Que é os destaques aí da Liga Nacional de Futsal, a grande decisão que envolve Atlântico e Pato no próximo domingo. A gente falou lá na página 22 essa matéria especial com o Vereia, e aqui na contracapa a gente traz o Giba falando, Café falando, tem o Batalha, que foi eleito o melhor ala da Liga Nacional de Futsal, que joga pelo Pato, falando em relação ao Pato. Tem a questão que já terminou os ingressos para esse Cássio, jogo. Esgotou. Tem gente que não acredita, já acabou os ingressos dessa final, como assim? Já acabou, como assim? Não tem mais ingresso, tanto pela campanha Torcedor Master Galo, que já tinha acabado na terça-feira. Que inacreditável, é só a final do campeonato. Se você comprou, se você não comprou... Não compra mais. Não compra mais, não tem jeito. Mas bacana, nós vamos ter mais de 3 mil pessoas lá e eu acho que é essa força do Caldeirão que vai empurrar o Atlântico pro título. Até você botar uma foto aqui do Café dizendo, caraca, é a final, ele não ganhou o título dele e os ingressos já estão esgotados, como assim? Tomara que esse apoio reverta em vantagem pro Atlântico e que o Café finalmente ganhe uma Liga Nacional de Futsal.
Muito bem, Edson Castro. Marcão, vamos botar a foto de novo aí, vamos terminar com essa bela foto do esporte aqui, ó, para você que agora tá pensando aí sair do profissional. Eu vou mandar essa foto aqui pro Márcio Nunes, né? Olha, Márcio, talvez o teu erro foi que tu não tem uma carteirinha como essa aqui, ó, cara. O Márcio é muito mais competente, tenho certeza disso. Muito bem. Bom, com essa eu vou chamar a previsão do tempo. Obrigado, viu, Edson? Valeu, um abraço a todos. Vamos agora ver como é que fica o clima no dia de hoje. Parece que não vai chover lá pro lado do Colosso. Te liga. O ar frio de origem polar ganha um reforço sobre a região sul do Brasil após a passagem de uma frente fria pelo mar. Ela vem acompanhada por um ciclone extratropical que vai atuar no oceano, distante da costa. Mas os seus ventos moderados a fortes deixam o mar bastante agitado no litoral do Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira. O dia começa frio, com temperaturas abaixo dos 10 graus em áreas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O sol vai predominar e não chove na maioria das áreas. Acontecem rápidas pancadas de chuva pelo litoral do Rio Grande do Sul, leste do Paraná e de Santa Catarina, inclusive nas capitais Curitiba e Florianópolis. A mínima prevista é de 15 graus em Curitiba e em Porto Alegre. Florianópolis terá máxima de apenas 25 graus. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, olha, depois desse momento divertidíssimo aqui do esporte com Edson Castro, né, foi muito legal, a gente vai seguir falando de esporte para você. Mas agora de um assunto um pouquinho mais triste, na verdade. Olha, o Grêmio perdeu ontem um dos seus maiores ídolos da história. Tarcísio Flecha Negra faleceu na região metropolitana em Porto Alegre. Ele enfrentava um problema, um câncer aí nos ossos, me parece que é isso, né? Ele acabou falecendo. A equipe da reportagem da TV acompanhou o velório dele e também a despedida. E a gente agora mostra aqui no Minuto Bom Dia, se despedindo também desse grande ídolo da torcida tricolor. Te liga! Na madrugada desta quarta-feira, morreu Tarcísio Flecha Negra, aos 67 anos. O velório ocorre na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Tarcísio era mineiro de São Geraldo. O ex-jogador começou a carreira em 1970 no América do Rio de Janeiro. 3 anos depois, chegou ao Grêmio para se tornar o jogador que mais vestiu a camisa do time, com 721 jogos e 226 gols em 13 anos. Ele foi exemplo por onde ele passou. Exemplo como jogador. Honrou as camisas dos clubes que ele vestiu. Exemplo como pai. Exemplo como avô e exemplo como político, honrando os votos que ele recebeu. No início dos anos 2000, investiu na carreira política. Foi eleito vereador em 2008 e reeleito em 2012 e 2016. Eu perco um amigo aqui, né? Eu iniciei aqui, nós tínhamos um grupo, perdemos 2 esse ano, Tarcísio e Bernardino, né? E voltado ao esporte, mas as crianças. Então, um dia muito triste. E a gente é acostumado a dizer, vamos fazer um silêncio. Não, gente, não vamos fazer um silêncio. Vamos gritar bem forte. Obrigado, Tarcísio. Mas bem alto. Obrigado, Tarcísio, por tudo que tu nos ensinaste. Tarcísio Flecha Negra faleceu em decorrência de câncer. Ele deixa a esposa, 3 filhos e 2 netos. O sepultamento ocorrerá no cemitério Jardim da Paz, às 6 horas da tarde.